Olá, tudo bem? A partir deste vídeo, estudaremos a lição O Farisaísmo Moderno, lição que compõe o módulo 2 do curso Deixe a Bíblia Falar. E esse segundo módulo do curso Deixe a Bíblia Falar tem como tema Deixe a Bíblia Falar sobre o mundo cristão atual. No Velho Testamento, Deus escolheu Abraão para, por meio dele, criar um povo para ser sua propriedade e o representar aqui na terra. E também para, através desse povo, trazer o Messias. Messias é uma palavra que quer dizer ungido ou escolhido, que iria salvar o mundo. Este povo foi Israel, ou os israelitas, que mais tarde passaram a ser chamados também de judeus. Mas, através dos tempos, dos anos, algo aconteceu ao judaísmo, principalmente a seus líderes religiosos, que fez com que perdessem as qualidades pretendidas, desejadas por Deus, e se distanciassem deles. E aquela que deveria ser a religião de Deus tornou-se uma religião puramente humana e inútil, chegando ao ponto de rejeitarem o Messias prometido a eles e que eles esperavam. E se observarmos com atenção, veremos que este processo que se deu com o judaísmo repete-se, em muitos casos, com grupos religiosos, igrejas e pessoas que se declaram cristãs nos dias atuais. Estes grupos, assim como aconteceu com o judaísmo, tendem a inverter os valores, dando mais importância ao que possui menos importância e dando menos importância ao que possui mais importância. Jesus, conhecendo a natureza humana, advertiu seus seguidores desse perigo ao falar com eles em Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 16. Nós lemos no versículo 6 o seguinte: Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E no versículo 12, então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. A religião judaica, especialmente entre os seus líderes, tornou-se uma religião tipicamente enganosa. Estudando o judaísmo da época de Jesus, iremos conhecer as marcas, as características típicas da religiosidade enganosa ou inútil. E, neste estudo, iremos nos referir a 5 destas marcas ou traços ou características ou evidências da religiosidade enganosa ou inútil. A primeira é a busca do reconhecimento e da glória humanas. A motivação para o que os líderes judeus da época de Jesus faziam em nome da religião ou como atividade religiosa era uma motivação completamente errada. Nós lemos isso no livro de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Por favor, sempre abra a sua Bíblia para conferir os textos que estão sendo lidos e verificar se é isto mesmo que está escrito lá. Mateus capítulo 23, e vamos ler versículos 5 a 7, onde diz: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens.
Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Eu li na Nova Versão Internacional. Estou usando as duas versões, Nova Tradução na linguagem de hoje, Nova Versão Internacional. De vez em quando vou usar também a Almeida Revista e Atualizada, só para facilitar o entendimento, a compreensão, para simplificar o vocabulário. Então Jesus disse aqui em Mateus capítulo 23, como você leu, nós lemos juntos no versículo 5, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos. Filactério é um termo que se refere a caixas pequenas que os judeus atavam na testa, no braço esquerdo, na hora da oração, e que continham passagens especiais das Escrituras do Antigo Testamento. Era o cumprimento, só que de uma forma literal, de passagens como Deuteronômio 6, versículo 8, onde diz: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Então eles faziam seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. As franjas, os judeus piedosos costuravam franjas ou borlas nas quatro pontas do manto em sinal de devoção, segundo orientados por Números 15, versículo 38, onde diz: diga o seguinte aos israelitas, façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Então eles faziam seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, obviamente para parecerem mais dedicados ou espirituais do que os outros. Essa é uma característica da religiosidade enganosa, ou inútil. É a motivação errada. Aqueles homens usavam vestes que os destacavam acima dos demais. Aqueles homens gostavam, segundo as palavras de Jesus, de lugares de honras e dos assentos mais importantes, também de serem saudados, de receberem saudações especiais. Jesus disse isso no texto, gostam, no versículo 6 de Mateus 23, do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais especiais, mais importantes nas sinagogas. E no versículo 7, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. O que eles faziam, suas obras religiosas, era para ser vistos pelos homens. Tudo o que fazem, Jesus disse, é para serem vistos pelos homens. No versículo 5. Lamentavelmente, a motivação era errada. Não que tudo o que fizessem fosse ruim ou errado, mas o que motivava aquelas ações era uma motivação errada. Até o dia de hoje, muitas pessoas encontram na religião cristã, na religiosidade cristã, a oportunidade de receber glória e reconhecimento, aplausos, elogios humanos. Jesus, então, ensinou a seus discípulos a não fazerem suas obras com essa finalidade, com o objetivo, com o propósito, com o desejo de serem vistos e receber os aplausos dos homens. Jesus disse isso em vários textos nos evangelhos, mas vamos destacar aqui Mateus capítulo 6. Peço que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. E vamos destacar o que Jesus fala no texto de Mateus. O Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5. E nós lemos em Mateus capítulo 6, começando com o versículo 1, nós lemos o seguinte: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público,
Aí observe as palavras de Jesus agora. A fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está nos céus. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Agora leia versículos 2 até 4. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que você fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe recompensará. Versículo 5 e 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas ruas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. E no versículo 16, quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Então observe o que Jesus diz. Jesus diz que quando dermos uma esmola, quando ajudarmos alguém necessitado, devemos fazer isso de uma maneira completamente discreta. Quando jejuarmos, não devemos fazer questão que as pessoas saibam que estamos jejuando. Pelo contrário, devemos agir naturalmente, como se não estivéssemos jejuando. Jesus disse: tomem o cuidado para não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Porque se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está nos céus. Quem pratica suas obras com o fim de ser visto pelos outros, usando a religião como um palco para exibir seus talentos, suas habilidades, não deve esperar a recompensa de Deus. A única recompensa que esta pessoa terá será o aplauso, os elogios e o reconhecimento por parte dos homens, mas não alcançará o reconhecimento mais importante, que é o reconhecimento da parte de Deus. É justamente por isso que Jesus disse que entre seus seguidores não há cargos, não há posições de hierarquia, não há quem é maior do que os outros. Jesus disse: todos vocês são irmãos, todos são igualmente importantes. Um é o Pai, um é o guia, um é o mestre, todos os outros são irmãos. Mas quando no modelo humano de igreja, de cristianismo, há a possibilidade de sermos promovidos a posições superiores, surge então a grande tendência de se exibir e de exibir suas habilidades, seus talentos. Este não é o espírito do cristianismo do Novo Testamento. Este não é o espírito de Cristo. Jesus deu o exemplo com a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. E leiamos o versículo 41. Evangelho de João, capítulo 5. E leiamos o versículo 41, onde Jesus diz: eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Jesus disse: eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Jesus não buscava o reconhecimento dos homens. Jesus não fazia nada para
se exibir, até mesmo quando ele curava as pessoas de grandes males e realizava grandes maravilhas, Jesus pedia às pessoas para fazerem silêncio, para não falarem o que ele havia feito. Ele não andou em busca de popularidade, ele não quis que o seu nome estivesse nas primeiras páginas dos jornais, das cidades por onde ele andou no primeiro século. E sabe o que foi que impediu os judeus de crerem em Jesus? O grande obstáculo, a grande dificuldade que impediu que muitos judeus crescem nele? Jesus disse, Evangelho de João, capítulo 5. Vamos voltar lá. Evangelho de João, capítulo 5. Jesus disse no versículo 44, onde nós lemos: como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Muitos deles não creram no Mestre porque buscavam a glória, o reconhecimento, os louvores um dos outros e temiam que, ao crer em Jesus, recebessem a reprovação por parte dos homens. E então muitos não creram. Essa é a primeira característica, a primeira marca, a primeira evidência da religiosidade enganosa ou inútil. Busca do reconhecimento e glória humanas. A segunda é uma frase interessante, até irônica, talvez engraçada, falada por Jesus nos evangelhos: coar o mosquito e engolir o camelo. Isso nós lemos lá em Mateus, capítulo 23. Vamos abrir em Mateus, capítulo 23, e ler um texto um pouco maior, um pouco mais longo. Mateus 23, versículos 16 até 24. Mateus 23, 16 até 24. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o juramento. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Percebeu o que Jesus está dizendo, declarando aqui nesse texto? Eles invertiam a ordem de importância das coisas. Eles perderam-se no sentido de não mais saber diferenciar o que é melhor, o que é mais importante aos olhos de Deus, do que é menos importante. Eles deram ênfase, eles deram grande importância a certos atos e desprezaram outros que de fato eram ainda mais importantes.
há coisas mais importantes que outras e nós não devemos inverter a ordem delas. Em que caso, por exemplo, nos dias de hoje, nós coamos o mosquito e engolimos o camelo? Podemos entender com facilidade esta frase de Jesus porque ela é muito simples. Como é que uma pessoa vai ficar preocupada, procurando, enfatizando as coisas pequenas e não dando importância ou negligenciando as bem grandes? É isto que quer dizer coar o mosquito e engolir o camelo. Nos dias de hoje, no mundo religioso, no mundo cristão, há uma grande ênfase em questões externas. Por exemplo, as vestes. Muitos acham que as vestes determinam a espiritualidade da pessoa. E veja bem, não estamos dizendo que o cristão não deve tomar cuidado com o que veste. É necessário este cuidado. É necessária a decência. Mas há exageros neste aspecto. Alguns chegam a extremos, parece engraçado, mas é verdade, de achar que um cristão não deve nem mesmo tomar banho sem roupa, ou não pode mostrar nem o tornozelo ou o cotovelo, porque isso seria pecaminoso, seria carnal. Quando as vestes recebem mais ênfase, mais atenção, mais cuidado do que o coração, do que os pensamentos, isto é coar o mosquito e engolir o camelo. Isto é procurar as coisas menores e deixar as coisas maiores, as coisas grandes de lado. Quando, por exemplo, as atividades consideradas espirituais, consideradas cristãs, recebem mais importância, mais atenção, mais cuidado do que as atitudes, do que o comportamento, do que o caráter, repete-se o problema de coar o mosquito e engolir o camelo. Alguns pensam que não, eu preciso estar no culto da igreja. Isso é verdade. Eu preciso estar em todas as reuniões da igreja. Isso é bom, isso deve ser recomendado. Mas quando sai de lá, fica chateado facilmente, explode em ira, maltrata as pessoas. Será que essa pessoa não está coando o mosquito e engolindo o camelo? Alguns dizem que o cristão não pode andar sem a sua Bíblia na mão. Alguns enfatizam que isso vai dar a resposta final sobre a veracidade, a verdade do cristianismo dele. Nós precisamos, claro, de uma Bíblia, é a palavra de Deus, precisamos ter ela sempre próxima a nós. Mas é muito fácil ter a Bíblia na mão e não ter a Bíblia no coração. Então vamos tomar cuidado para não avaliarmos as coisas dessa maneira, dando muita importância ao que tem pouca importância e dando pouca importância ao que tem muita importância. A Bíblia é importante, a comunhão, as reuniões da igreja também são importantes, mas não devemos deixar de lado as outras coisas, tá? Porque há coisas que não dão a palavra final quando a questão, a pergunta, o tema é a maturidade cristã ou a espiritualidade cristã, o crescimento espiritual. O que dá a palavra final não são as atividades, não é a aparência. Quantas vezes eu vou às reuniões da igreja, quanto tempo eu passo orando, quantas vezes eu leio a minha Bíblia. Estas coisas devem ser praticadas. Não estou dizendo que não devam ser praticadas. Devem ser praticadas. Mas há coisas mais importantes do que estas. E o que são essas coisas mais importantes do que tais atividades? São as atitudes. É o caráter. É aquilo que eu realmente sou. Posso fazer tudo isso e não ser quem eu devo ser. Claro, mas para ser quem eu devo ser, eu preciso fazer tudo isso. Eu espero que você esteja
me entendendo. A questão é, o meio não é o fim. Há um fim, e não é esse meio. Esse meio é um caminho, é uma maneira de chegar até o fim. Mas se eu fico enfatizando o meio e esqueço do fim, então eu estou coando o mosquito e engolindo o camelo. Atividades cristãs, entre aspas, não são válidas nem aceitas por Deus sem o comportamento adequado, sem o caráter cristão apropriado, sem a devida pureza na vida. Deus falou com o povo judeu sobre isto. Olha, vocês chegam diante de mim com ofertas, com sacrifícios, e este era o tipo de adoração realizada pelos judeus naquela época, mas Deus disse, eu não estou me agradando, porque falta o mais importante. E o que era o mais importante? Veja o texto, Isaías, capítulo 1, por favor. Isaías, capítulo 1. Nesse texto, nós encontraremos esse ensinamento. Versículos 10 a 17. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Deus está se referindo ao povo dele, mas usando essa comparação muito negativa. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Então você está vendo que Deus está se referindo ao seu povo do Velho Testamento, que oferecia sacrifícios, holocaustos, que entrava no templo, né? Versículo 13, parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Deus se referiu ao povo de Israel como o povo de Sodoma e de Gomorra, cidades pecaminosas do período do Velho Testamento. E Deus estava dizendo, parem de trazer essas ofertas, parem de apresentar esses holocaustos, eu não aguento mais, também não aguento, não suporto o incenso de vocês. Tudo isso eram apresentados em adoração a Deus, eram atividades próprias da adoração a Deus. E Deus disse, eu não suporto mais estas coisas. Por quê? Ele disse, não consigo suportar as assembleias, versículo 13, final do versículo 13, suas assembleias cheias de iniquidade. O que é que Deus queria? Que o povo de Israel não apresentasse a ele apenas atividades religiosas, mas atitudes adequadas que estivessem de acordo com a vontade dele. As atitudes são mais importantes que as atividades. E quando as atividades recebem mais importância que as atitudes, coa-se o mosquito e engole-se o camelo. Não é isso que devemos fazer. Vejo você na próxima parte, na segunda parte, segundo vídeo desta lição
o farisaísmo moderno. Até lá!